Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? 37º dia dos 40 dias que estamos em nossa devocional em rumo à celebração da Páscoa 2025. Hoje, quinta-feira, dia de culto, 17 de abril, estamos chegando pertinho da celebração da Páscoa. Vai ser uma grande bênção, participe, divulgue, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu vou começar aqui lendo um texto que está compilado de todos os textos dos 4 evangelhos que falam a respeito disso, né? O 7º julgamento de Jesus, o julgamento popular. Barrabás ou Jesus? Então eu vou ler aqui. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Nesse tempo tinha um condenado notório chamado Barrabás, preso com outros amotinados, por causa de uma sedição feita na cidade por um homicídio. Ele era um assassino. E Barrabás era um salteador. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: Vós tende por costume que eu vos solte alguém na época da Páscoa, na ocasião da Páscoa. Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo, o Rei dos Judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos a perguntar: Que farei então com Jesus que se chama o Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Que mal fez ele? Mas todos clamaram a uma, dizendo: Fora com este e solte-nos Barrabás. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar Jesus. Eles, porém, bradavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes então pela terceira vez: Não achei nele culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, pois, quando ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litróstotos, e em hebraico, Gábata. Ora, era essa a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais os sacerdotes: Não temos rei senão César. Ao ver que nada conseguia, mas pelo contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante de toda a multidão. Sou inocente do sangue deste justo, seja lá isto convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa da sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus para que fosse crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte, e puseram-lhe à mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a capa escarlate e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Olha
Olha, irmão, só de ler esse texto a gente já fica comovido por ver tanta injustiça. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque era costume eles soltarem um preso, porque essa festa era a festa mais importante do ano. E os romanos, o império, costumava anistiar um preso. Era um mimo que Roma concedia aos judeus como gesto de boa vontade para com os subjugados. E aí ele faz aquela pergunta porque Pilatos já sabia da inocência de Jesus. Então ele coloca o santo Jesus do lado de um terrorista, ladrão e assassino. Ele imagina que a escolha é óbvia, que ele livrará Jesus da morte. Pilatos está trabalhando para livrar Jesus da morte. E aí ele fala Barrabás ou Jesus e ele fica surpreendido com a resposta que eles querem Barrabás. Mas irmãos, nesta frase, Barrabás ou Jesus, está embutido algo surpreendente. Eu vou explicar aqui para vocês. Bar, em hebraico, quer dizer filho. E Abba quer dizer pai. Então, Barrabás quer dizer filho do pai. É como se tivesse perguntado: qual dos dois filhos do pai querei que vos solte? A escolha seria fácil se Jesus não tivesse tão desfigurado e envelhecido. Até Barrabás parecia mais desejável do que ele. Mas, irmãos, a aparência engana. Um filho do Pai representa o reino dos homens, a tribulação, a morte, o inferno, o roubo, a mentira. O outro filho do Pai representa o reino da luz, o reino de Deus, a paz, a vida e o céu. Então, irmãos, mesmo que a multidão sentisse vontade de clamar por Jesus, de libertar Jesus, a multidão estava sendo induzida, persuadida pelos principais sacerdotes, contrariando tudo que diz lá em Êxodo 23, verso 2. Está escrito assim: não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda dará testemunho acompanhando a maioria para perverteres a justiça. Então todos ali estavam sendo induzidos a seguir e a quebrar um dos mandamentos de Deus. E Pilatos, por mais de 3 vezes, declara a inocência de Jesus. Então, Jesus cumpre aquela palavra que está em João 5,43. Eu vim no nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. Então, irmãos, foi tudo arquitetado para que Jesus não tivesse a menor chance diante desse tribunal. Inclusive esse tribunal agora, que era o tribunal popular. As pessoas estavam decidindo. Então, os judeus, a liderança diz assim para Pilatos, quando ele fala pela 3ª vez que Jesus é inocente. Eles dizem assim: se você soltar este, você não é amigo de César. Né? Você não é amigo de César. Então, por ordem de Roma, esse procurador da Judéia tinha que governar levando em consideração o sumo sacerdote para evitar novas rebeliões e novos conflitos. Pilatos desprezava os judeus, mas precisava evitar que esses reclamassem dele para o imperador Tibério César. Ainda mais com uma acusação como essa, na qual supostamente estaria livrando um inimigo de Roma. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele está naquele momento de tanta dificuldade, tanta luta, uma situação tão grande de pessoas se voltando contra ele, e a gente vê então que é uma escolha de Deus. Deus conduziu todas essas coisas, porque Deus queria que este filho morresse por nós, que somos os outros filhos. E por conta disso, o império de Jesus não é igual ao império de Roma que caiu, ou qualquer outro império. O reino de Jesus, assim como está lá em Lucas 1,33, ele reinará eternamente e o seu reino jamais terá fins. Então nós vemos que esse Jesus, esse verdadeiro Filho de Deus,
Ele é o unigênito do Pai. Ele veio no mundo para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos libertar de todo qualquer domínio humano ou espiritual. E nós somos seus servos. Nós vamos servi-los, porque nós sabemos que o reino de Cristo é um reino eterno. E é a quem nós nos dedicamos. Então, irmãos, que nós juntos estejamos dispostos a levar mais e mais pessoas ao conhecimento de Jesus. E que elas sejam libertas e restauradas à posição que o Senhor as criou para ter. Eu te peço que eu coloque a mão no coração e vamos orar mais uma vez agradecendo a esse Jesus maravilhoso. Senhor, Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Tu és o unigênito do Pai. O Senhor foi enviado ao mundo para nos livrar dos nossos pecados e nos libertar, não de Roma, nem apenas do Egito ou das forças de qualquer outro imperador. O Senhor veio ao mundo para nos libertar das garras do inferno, das mãos do diabo e de qualquer outro domínio humano também. Senhor, nós somos teus servos, nós vamos te servir de todo o nosso coração. Que seu nome seja sempre eternamente glorificado. E que tu és o único Senhor digno de receber toda a glória e toda a nossa adoração. Senhor, que os nossos esforços sejam para que o seu reino seja implantado. E que mais pessoas sejam libertas e restauradas à posição que o Senhor as criou para ter. Em nome de Jesus, nós te louvamos de todo o coração por tão grande salvação. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês se mantenham firmes e vivam a vida fortificados e alimentados pela palavra de Deus, né? Que em nome de Jesus vocês se fortaleçam e tenham a vida eterna com Jesus, caminhando no caminho dele, andando na presença dele de todo o coração de vocês. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Eu vou deixar uma frase que está em Hebreus 5, verso 8 e 9. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E, uma vez sendo aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Deus te abençoe.